Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o L Silva e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode evitar um dos principais problemas de quebra de layout dentro do Flutter Flow. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Dentro do Flutter Flow, quando você está trabalhando com os layouts flexíveis, como as linhas, as colunas, você pode se deparar com problemas de quebra de layout. O principal causador desse problema ele pode ser simplesmente a configuração errada das propriedades desse widget que você está utilizando. Aqui podemos acompanhar esse exemplo acontecendo, então eu tenho dois containers na minha aplicação, porém aqui no modo teste eu só consigo visualizar um container sendo exibido, ou seja, está acontecendo alguma coisa de errado porque era para aparecer os dois containers aqui. Então certamente a gente está com um problema aí de quebra de layout e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Para aproveitar esse exemplo, eu vou deletar essa coluna, eu vou manter somente onde está acontecendo o problema, vou dar um root reload para ele recarregar. A nossa aplicação fez o carregamento e como eu falei, se esse problema estiver acontecendo no seu layout principal, por exemplo, dentro de uma coluna ou dentro de uma linha, ele não vai exibir nada, que é isso que está acontecendo, somente mostrando a barra aqui da aplicação. Agora eu vou deletar esse layout e vou criar um outro layout bem simples para a gente acompanhar como essa quebra acontece. Eu vou selecionar aqui a coluna, vou deletar. Eu vou iniciar adicionando aqui um container. Esse container eu vou utilizar toda a largura e a altura. Eu marco aqui como infinity. Por questões de estilização, eu vou definir aqui um pad de 16 e colocar aqui uma borda 16 também. Opa, uma borda geral. Vou colocar uma cor, só para ficar mais fácil a visualização. Dentro desse container eu vou adicionar uma coluna. Vocês podem observar que a coluna ela está utilizando todo o espaçamento aqui desse container. Então ela está respeitando o widget.py, que é o container. Agora dentro dessa coluna eu vou adicionar uma linha. Da mesma forma, podemos ver que ela está respeitando também o espaçamento. Então, automaticamente, ela já utiliza toda a largura disponível. Então, podemos ver que ele se adapta ao widget.py, que aqui no caso é a coluna. Aqui a gente pode acompanhar essa espécie de hierarquia. Então, eu tenho o container pai, a coluna filho. Temos aqui a linha, que é filho da coluna. Então, seria aqui como se fosse o neto. Segue mais ou menos nessa mesma lógica. Eu também vou adicionar aqui um padding. Vou selecionar, vou colocar 16, para ficar mais fácil aqui na coluna. Então podemos ver o posicionamento dela. Eu vou inserir mais um widget dentro aqui dessa linha, então posso adicionar uma outra linha. E aqui é onde geralmente acontece esses problemas de quebra de layout. Até então, quando eu adicionei aqui a coluna dentro do container, ele se adaptou ao espaço que tem disponível. Podemos ver que ele utiliza todo o espaço nessa linha verde. A linha ela se adaptou ao espaço da coluna na horizontal. Então podemos ver que ele utiliza todo o espaço. Porém, essa linha que eu adicionei, ele já não se adapta ao espaço que tem disponível. Caso você queira mais espaço, você precisa definir esse espaço manualmente. Aqui na lateral, na barra de propriedades, a gente vai encontrar o Expansion com algumas opções. A primeira é o Default. Quando você insere um widget, ele vem ativado por padrão. Temos aqui o Flexible, que ele vai utilizar todo o espaçamento, respeitando o espaço que tem disponível. E também funciona da mesma forma o Expanded, ele vai utilizar aqui todo esse espaçamento. Ou seja, se for linha, ele vai expandir para horizontal, e se for coluna, ele vai expandir para vertical. Aqui dentro dessa linha eu vou adicionar um botão e vou pedir para que ele expanda, para que ele utilize todo esse espaçamento aqui disponível. Vou esperar ele carregar aqui e vamos testar. Tudo pronto, a nossa aplicação fez o carregamento e podemos ver aqui que está funcionando. O botão aqui foi adicionado. E agora a gente vai fazer a quebra do layout para a gente poder identificar aonde é que acontece esse problema. Para fazer essa quebra acontecer é muito simples, eu vou selecionar a minha linha, vou selecionar aqui o default, padrão, e vamos testar. Espera carregar. A tela aqui já foi carregada e podemos ver que já temos a quebra de layout, não está exibindo nada. E por que isso acontece? Isso acontece nada mais nada menos porque eu tenho o widget filho, que é o botão expandido, expanded, e a minha linha não está expandida. Por quê? Porque eu preciso definir essa expansão manualmente. Então é por isso que acontece essa quebra. Então se eu selecionar aqui a minha linha e expandir, podemos ver que ele já faz a expansão. Vamos clicar aqui. Olha só, nosso layout já volta a funcionar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o botão como default, vou duplicar e vou adicionar aqui no final um texto e somente esse texto aqui vai estar expandido. Vou selecionar aqui a minha linha novamente, vou marcar como default, vamos testar.
podemos ver que só por causa de um texto, né? Então pode ser qualquer widget, se ele tiver com essa configuração definida de forma errada, ele vai ter essa quebra de layout. Então podemos dizer que só por causa desse texto aqui não está exibindo nada. Se eu deletar ele aqui ou definir a configuração correta, vai funcionar. Uma dica bem útil que pode salvar horas do seu trabalho. Então você está criando um layout aqui sem testar, né? E tem vários widgets. E como eu mostrei para você o exemplo do texto, somente ele pode fazer essa quebra acontecer. Então uma dica bem útil é quando você quiser definir algum elemento como expandido, então por exemplo esse botão, quando você passar o mouse em cima do Flexible, ele vai aparecer esse ícone aqui de erro que você não consegue clicar. Se ele aparecer, é porque tem e vai ter a quebra de layout. Então você já consegue identificar aqui que não está habilitado aqui, ou como Flexible ou como Expanded. Eu creio que futuramente o Flutterflow pode inserir uma opção de alerta, né, de erro, assim como acontece quando você faz isso. Eu vou selecionar aqui o Flexible. A minha linha que está ativada como Expanded, eu vou selecionar o Default. Então eu tenho um erro aqui. Eu posso, como aqui está ativado, eu vou conseguir testar, mas vai ter a quebra de layout. Vamos fazer o teste. Por que isso aconteceu? Porque você definiu aqui o Flexible e você não tem como fazer isso dentro de uma expansão que precisa ser definida manualmente. Então, a partir do momento que você seleciona aqui ou Flexible ou o Expanded, o erro vai desaparecer e a quebra de layout não acontece. Eu poderia passar horas mostrando exemplos de como essa quebra acontece, porque tem várias situações que isso pode acontecer, porém essa é a forma principal onde essa quebra ela é executada. Então, uma situação que a gente vai ver, eu vou fazer o seguinte, vou deletar essa linha, aqui dentro dessa linha eu vou adicionar um button e vou ativar aqui o Expanded. E podemos ver que a minha linha não está habilitado, né, o Expanded também, somente o Default. Se eu executar aqui, não vai ter nenhum erro, porque essa linha ela respeita a hierarquia, né, ela utiliza todo o espaçamento que tem aqui, então por isso que não tem esse problema. Ou seja, quando você adiciona um widget e ele já vem para a esquerda, é sinal que você precisa definir essa expansão manualmente para que não aconteça essas quebras. Resumidamente é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite e já se inscreva no canal, deixe um like e até a próxima.